Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do EHM, Estuda Hard Medicina, que agora mudou de nome, agora é só Hard Medicina, mas eu não alterei o slide, então vai estudar Hard Medicina mesmo. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, continuando nossa série de neuroanatomia. Continuando também falando de medula espinhal, eu sei que vocês já devem aí estar com as mãos na cabeça dizendo: meu Deus do céu, esse cara não passa dessa parte de medula espinhal. Gente, mas infelizmente a gente tem que bater um papo muito condensado mesmo. Aliás, não muito condensado, não, muito denso com relação à medula espinhal, porque esse começo, essa parte inicial da sequência lógica, assim dizer, do estudo de neuroanatomia. Eu, particularmente, prefiro estudar a neuroanatomia nessa sequência que vai de baixo para cima. Então, a gente estuda medula espinhal, depois a gente estuda tronco encefálico e depois a gente passa para as outras partes que já estão ali mais relacionadas à parte superior do nosso crânio. Nós temos telencéfalo, onde nós, ali no telencéfalo, vamos estudar o córtex cerebral, nós vamos estudar tálamo, vamos estudar hipotálamo, dentre outras estruturas a mais que nós vamos ver nas próximas aulas, na sequência dessa playlist de neuronato. Eu sei que já tem muito tempo de discussão com relação à medula e eu não canso de dizer que se você não aprender medula espinhal de uma forma, como é que eu posso traduzir para vocês aqui de uma forma mais, se você não aprender neuroanatomia de uma forma total, assim dizer, eu não diria total, porque é difícil aprender neuronato da parte de medula de uma forma total, mas se você não aprender de uma forma certa, de uma forma coesa, é isso que eu estou querendo dizer, não vai adiantar de nada os seus estudos, a sua sequência de estudos em neuronato. Eu digo isso por quê? Porque na minha faculdade eu tive que estudar neuroanatomia em um único semestre. E neuroanatomia é algo muito grande, muito denso, como eu disse, que tem coisas demais para você estudar e coisas que são um tanto quanto complexas, e se você passar por isso muito rápido, sem dedicar-se o suficiente para conseguir ali desenrolar todos os conceitos que existem para você estudar, quando chegar lá na frente você vai estar perdidinho e não vai estar sabendo de nada e vai estar culpando a neuroanatomia, porque a neuroanatomia é muito difícil. Então, com a experiência, por ter estudado em um único semestre e depois ter estudado de novo, eu vejo que a gente precisa dedicar mais tempo para neuronato para que nós entendamos bem e que nós entendamos bem cada parte dessas. E a medula é a primeira, então é uma das mais importantes, quiçá a mais importante do seu estudo. E por isso a gente vai gastar realmente muito tempo nela. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, ele é o terceiro, vai ser a parte 3 de medula, ainda tem uma parte 4, para vocês terem noção. Eu pretendia distribuir só em uma visão geral da medula, macroscopia da medula, microscopia da medula. Entretanto, a microscopia da medula ela é tão densa, tão complexa, que eu vou distribuir a microscopia da medula em duas partes, como vocês estão vendo aí acima no título da aula de hoje, a aula 5, a aula 5 da playlist de neuroanatomia. A parte 4 de medula, parte 3, aliás, de medula espinhal, ou é 4, se eu não me engano, é 3. Acho que é parte 3 de medula espinhal, ainda vai ter uma parte 4, onde nós vamos continuar conversando sobre microscopia, ok? Como sempre, devemos deixar os créditos para aqueles que são os responsáveis por criar as artes, a maioria das artes que a gente usa aqui. Então, nós temos aí fotos que são retiradas de trabalhos científicos, temos fotos que são retiradas do Google e do livro Netter, Atlas de Anatomia. Essas imagens que são retiradas de trabalhos científicos, se vocês quiserem me solicitar, eu posso colocar para vocês os trabalhos em questão. Mas eu sempre digo que as imagens que a gente coloca aqui não são de nossa autoria. Não fomos nós que desenhamos essas imagens, não. A gente pega aí na internet e também em alguns livros e traz para cá. Aqui a gente vai ter algumas imagens também do livro do Machado, de Neuroanatomia. Então, para começo de conversa, esse aqui é o começo de tudo. Dessa parte que a gente vai gastar aí 2 aulas para conversar sobre. Microscopia da medula espinhal, ou anatomia microscópica da medula espinhal. Quando a gente fala em anatomia microscópica, a gente vai inevitavelmente ter que usar aqui algumas coisas de histologia.
Histologia é uma matéria muito interessante. Então, nós vamos aqui distribuir alguns conceitos que vão ser aplicados em visões histológicas. Então, eu tentei ao máximo trazer imagens para mostrar isso. Vão ter, obviamente, algumas que vão ser só ilustrações, porque a gente vai ter mais uma ideia de conceito da coisa e não de aplicabilidade prática, de fato. E algumas eu trouxe visões de microscopia mesmo, de microscópios, onde nós vamos ter apenas noção de locais. Então a gente já, bem aqui vai ficar o grupo medial, lá do grupo de núcleos da coluna, da coluna ventral, da substância cinzenta e por aí vai. A gente vai partir desse raciocínio, por assim dizer. Mais para cá fica o grupo medial, mais para ali fica o grupo lateral. Aliás, vou reformular. Provavelmente mais para cá fica o grupo medial, provavelmente mais para lá fica o grupo lateral. Então a gente não tem muito bem uma certeza dessas coisas. A gente tem uma pequena noção, porque realmente é microscopia. E na microscopia nem tudo é perfeito, como vocês já devem bem saber, porque a gente depende de coloração e por aí vai. Antes da gente começar a degringolar, por assim dizer, os conceitos chave dessa parte de microscopia da medula espinhal, nós precisamos entender alguns termos que serão usados daqui para frente e que serão de grande utilidade, grande valia para a gente. E se vocês entenderem cada um desses termos de uma forma coesa e de uma forma concreta, eu tenho certeza que a sua vida vai ficar muito mais fácil. O primeiro termo que eu trago para vocês aqui é o termo substância cinzenta. O que é a substância cinzenta? É um tecido constituído de neuróglia, de corpos de neurônios e de fibras neuronais amielínicas. Então, substância cinzenta não é só corpos de neurônios, como você já deve ter visto aí em algum momento, ou alguém deve ter dito para ti, que substância cinzenta é o conjunto dos corpos de neurônios. Não só isso, mas também, ok? Não é só os corpos de neurônios, nós temos lá também neuróglia, nós temos também fibras neuronais que vão ser amielínicas. As fibras mielínicas vão ficar lá na parte de substância branca. Substância branca é um tecido constituído de neuróglia e fibras mielínicas. No caso de medula espinhal, como a gente já vem trazendo aí nas aulas anteriores, a substância branca ela margeia a substância cinzenta. Então, a substância cinzenta é mais central e a substância branca ela é mais periférica. O conceito de núcleo, o que vai ser núcleo para nós dentro da neuroanatomia, neste caso em específico da medula espinhal? O núcleo ele vai ser uma substância cinzenta que se localiza internamente à substância branca. Então, o núcleo é uma substância cinzenta que se localiza internamente à substância branca. A formação reticular. O que vai ser a formação reticular? A formação reticular é um agregado de neurônios separados por fibras nervosas não bem definidas, como na substância branca e cinzenta, estando localizado na parte central do tronco encefálico. A gente vai ter uma aula só para discutir sobre formação reticular mais para frente. Trato. Isso aqui nós vamos falar demais, principalmente na próxima aula, não agora muito nessa nossa primeira aula, mas na próxima aula, na parte 4 de medula espinhal e na parte 2 de microscopia, a gente vai bater um papo bastante denso aí sobre trato. E o que é um trato? Um trato ele é um feixe de fibras nervosas com aproximadamente a mesma origem, mesma função e mesmo destino. As fibras de um trato podem ser mielínicas ou amielínicas, e a denominação do trato usa como base de onde as fibras se originam e para onde elas vão. Então você tem o trato espinotalâmico, que é um trato que nasce lá na medula espinhal e vai com destino ao tálamo. Então, a denominação deles usa esse critério. O fascículo, o que vem a ser o fascículo? O fascículo ele é mais usado para tratos compactos, tratos que são pequenos. No entanto, a diferença de trato e fascículo é mais cultural do que funcional de fato. Então, a gente tem que entender que, em termos práticos, não há diferença entre trato e fascículo. É como se eles fossem a mesma coisa. A grande diferença, entre aspas, que existem entre eles é só o fato do fascículo ser um pouco mais compacto, um pouco menor do que um trato.
de fato, e é por isso que eles são chamados de fascículos. Nós vamos ter basicamente 2 fascículos na medula espinhal, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, como nós veremos na próxima aula. Um leminisco. O que é um leminisco para nós aqui no nosso estudo? Leminisco, ele significa literalmente fita. É usado para denominar fibras nervosas sensitivas que levam informações ao tálamo. Nós vamos falar bastante sobre a via leminisco medial, a via leminisco lateral, isso muito principalmente lá na parte de neurofisiologia, mas eu vou trazer uma noção disso para vocês aqui também, porque é muito importante, sendo aplicado à neuroanatomia. Então, o leminisco é isso. Leminisco significa literalmente fita e é usado para denominar fibras nervosas sensitivas que levam informações ao tálamo. Nós vamos ter basicamente 2, leminisco lateral e leminisco medial. Funículo. O que é um funículo? Significa cordão e só é usado para a substância branca. Um funículo pode conter vários tratos ou fascículos. Nós vamos ver essa ideia aplicada lá de fato na próxima aula, na aula de substância branca. Nós vamos ver o funículo lateral e outros mais. Por fim, nós temos 2 últimos termos importantes, o termo decussação e o termo comissura. Decussação é um acontecimento, por assim dizer. É quando fibras se cruzam obliquamente, passando ali, atravessando o plano mediano. Então, eu tenho um trato que vem aqui, e esse trato, ele cruza o plano mediano para o outro lado. E esse cruzamento eu chamo de decussação. Nós vamos ter várias decussações muito importantes, dentre elas uma muito famosa, que é a decussação das pirâmides, que ocorre ali mais ou menos ao nível das olivas. Isso a gente vai ver quando nós estivermos estudando o bulbo, não se preocupe. Vocês ainda não ouviram falar em oliva, porque é uma coisa especificamente lá do bulbo, não é de medula. E comissura. Uma comissura vai significar justamente fibras que cruzam perpendicularmente o plano mediano. Vamos entender isso na prática. Nesse caso aqui, ó, a gente vê que essa passagem aqui de A para B, desse lado aqui para esse lado, atravessando o plano mediano, ocorreu aqui uma decussação. Então, essa passagem dessas fibras neuronais aqui de A para, aliás, de A para B não, né? De A para B', a gente chama de decussação. Assim como a passagem aqui de A' para B, a gente também chama de decussação. Enquanto que a passagem de B para B', a gente chama de comissura, ok? Comissura, quando fibras se cruzam, aliás, perpendicularmente ao plano mediano. Então, de B para B', nós temos aqui comissuras. Nós vamos ter uma comissura muito famosa na medula espinhal, que é a comissura branca, ok? A comissura branca. Justamente ali naquela região da comissura branca, você tem várias, inúmeras fibras que estão cruzando aí o plano mediano de um lado para o outro de forma perpendicular. E vamos ter também algumas decussações, como nós veremos, e eu dei o exemplo aí da decussação das pirâmides. Então vamos começar de fato agora a nossa aula, depois de nós termos visto aí esses termos importantes, e eu quero muito que vocês gravem esses termos, porque eles vão se repetir bastante. E tendo essa noção inicial do que cada um deles significa, a gente pode trabalhar com mais profundidade os conceitos que virão mais à frente. E, começando de fato a aula de hoje, essa parte 1, vai ser uma parte 1 de substância cinzenta, ok? Perdão, vai ser uma parte 1 de microscopia da medula espinhal, trabalhando a temática de substância cinzenta. A parte 2 de microscopia da medula espinhal vai trabalhar substância branca. Então, na parte 1 da microscopia de medula espinhal, a gente vai ver substância cinzenta. Na parte 2 de microscopia da medula espinhal, a gente vê substância branca. Ok? Por quê? Porque são duas coisas um tanto quanto complexas e a gente precisa gastar realmente um tempo para conversar sobre cada uma delas. Começando, portanto, sobre substância cinzenta, nós precisamos entender que a substância cinzenta ela vai ser basicamente dividida em 3 partes. Numa coluna ventral, também chamada de anterior, numa coluna dorsal, também chamada de posterior, e numa coluna intermédio lateral. Muito cuidado aqui. A coluna intermédio lateral ela é assim chamada por quê? Porque a coluna intermédia ela se confunde com a coluna lateral. Então, elas meio que se juntam. Tanto é que, se nós fôssemos dividir a substância cinzenta de fato, nós só teríamos
três mesmo. Nós só teríamos três substâncias cinzentas. Uma substância cinzenta posterior, uma substância cinzenta anterior e uma substância cinzenta intermédia. Não tem essa divisão, não teria uma divisão de substância cinzenta lateral. Não existe isso. Então nós consideramos, melhor dizendo, a coluna intermédia e a coluna lateral como sendo uma só, como sendo uma coluna intermédio lateral. Até porque a coluna lateral ela só vai ocorrer de T1 até L2, ok? Da primeira vértebra, do nível da primeira vértebra torácica até o nível da segunda vértebra lombar. Ela só ocorre nesse trajeto. Então não tem coluna lateral, por assim dizer, na substância cinzenta, na parte cervical, nem tampouco na parte lombar a partir de L3 e na parte sacral no caso, perdão, eu estou confundindo, né? Porque a gente já estudou os limites inferiores da medula e a medula não vai até o nível sacral. Olha aí, ó. Foi até importante, porque a gente acaba falando aqui sem nem se tocar, então desculpem. A gente tem que lembrar dos limites inferiores da medula e ela não vai até o nível sacral. Ok? Então, realmente, não tem coluna lateral em nível sacral, porque não tem medula lá naquele nível. A gente só tem as continuações das fibras nervosas que descem até lá para formarem as raízes nervosas naqueles níveis. Mas a gente sabe que não tem mais medula lá naquele nível. Então, a gente tem que lembrar dos limites inferiores. Muito cuidado com isso. Até eu acabei me confundindo aqui, ó. Mas na parte cervical, de fato, até o nível ali do forame magno, que é onde a gente costuma dividir bulbo e medula, não vai ter coluna lateral, ok? A partir aí de C5, por assim dizer, C5, C4, mais ou menos ali C3 até C2, eu diria, C1 que já é o Atlas, a vértebra, o Atlas já está ali mais ao nível do forame magno, então a partir dali você já não tem mais essa coluna lateral, porque a gente já vai assumir que acima do forame magno nós temos o bulbo. Muito embora essa definição, esse limite anatômico, ele nem seja tão preciso do forame magno. A gente costuma dizer mesmo que é a iminência da primeira raiz espinhal, que sai lá a nível de C1, né, que sai um pouco acima de C1, na verdade, ela sai um pouco acima de C1. Mas a gente precisa entender isso. Então não tem coluna lateral por toda a instância da medula. Nós temos os níveis de coluna lateral e ela se confunde com a coluna intermediária. As duas formam ali o que nós conhecemos como substância intermédia, da substância cinzenta intermédia, e aí, portanto, nós consideramos elas como sendo uma única coluna, uma coluna intermédia lateral. Ok? Dei toda essa explicação para a gente entender a justificativa de ser uma coluna intermédio lateral e não uma coluna intermédia e uma coluna lateral. Então aqui a gente tem essa divisão bem prática. Ó, se nós fizermos aqui, se nós passarmos aqui duas linhas paralelas, cortando aí essa região, esse corte em um único nível da medula nós chamamos de corno. Ok? Analisando a substância cinzenta. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, ó, seria isso aqui, na verdade, que ele está colocando aqui como coluna posterior, seria o conjunto, na verdade. Então, aqui o que a gente vê é só um corno. Isso aqui é o corno posterior, isso aqui é o corno anterior. Essa parte seria um corno intermédio. Eu sei que é engraçado, eu também ri no primeiro momento em que eu ouvi essa palavra corno, porque a gente não espera que na nossa medula espinhal nós tenhamos cornos. Mas quando nós fazemos esse corte único, nós temos um corno. O que a gente visualiza é um corno, de um modo geral. O conjunto dos cornos é o que nós conhecemos como colunas. Okay? Então é por isso que a gente chama de coluna posterior, porque é o conjunto dos vários cornos, o conjunto dos vários cortes que nós podemos fazer em diferentes níveis da medula. Então, se nós passarmos essas duas retas aqui, ó, essas retas paralelas, nós conseguimos dividir a substância cinzenta em três partes, né? Uma coluna posterior, um corno posterior, uma substância cinzenta intermédia ou substância cinzenta intermédia lateral e uma coluna anterior ou um corno anterior. Aqui ele ainda destaca a nossa queridíssima coluna lateral. E nós precisamos saber que ela existe, de fato, ela existe, mas em determinados níveis ela não existe por toda a extensão, por toda a instância da medula espinhal. Se nós fizermos agora dois cortes
aqui agora 2 cortes na vertical paralelos, nós conseguimos dividir a substância cinzenta intermédia em partes, em 3 partes basicamente. A gente consegue dividir ela em 2 partes. Nós conseguimos dividir ela em uma substância cinzenta intermédia central e uma substância cinzenta intermédia lateral de cada lado. Ok? É por isso que eu disse que são 3, é porque o conjunto delas são 3 ao todo. Você tem uma substância cinzenta intermédia lateral de um lado, substância cinzenta intermédia lateral do outro e uma substância cinzenta intermédia central ao centro. Então são 3 ao todo, porém na prática são só 2, uma substância cinzenta intermédia lateral e uma substância cinzenta intermédia central. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido essa parte de divisão. Com relação à nossa queridíssima coluna ventral, então a gente vai começar a trabalhar primeiro com a parte anterior, coluna anterior, né, que é de onde saem os neurônios que vão formar a parte motora dos nervos espinhais, ok? Com relação a essa coluna anterior, coluna ventral, nós basicamente podemos saber que ela vai possuir 3 tipos de neurônios eferentes. Todos os neurônios que saem de fato da medula eles vão ser considerados eferentes, ok? Então nós vamos ter 3 tipos de neurônios eferentes. Os alfa, fásicos e tônicos, né, são neurônios diferentes, esses dois. Você tem alfa fásico e alfa tônico, e aí varia com o tipo de contração que você está trabalhando. E os neurônios eferentes gama, isso na coluna ventral. E aí, como eu já disse, vai variar do tipo de movimento que a gente está trabalhando, porque a coluna ventral é a base dos impulsos nervosos mecânicos, dos impulsos nervosos que geram movimento. Esses neurônios, basicamente, o alfa e o gama, eles vão ter uma diferença simples. O gama, porque eles vão inervar, salvo engano, os fusos musculares, as fibras intrafusais, enquanto os neurônios alfa, eles vão inervar de fato ali o músculo. Esses neurônios alfa, tanto os fásicos quanto os tônicos, são aqueles que chegam ali na placa motora. Okay? São os que chegam lá na região que nós conhecemos como placa motora e em toda aquela unidade que nós conhecemos também como unidade motora. É o que de fato gera movimento. E o tipo desse movimento, se é um movimento mais rápido, se é um movimento mais lento, vai determinar se é um neurônio alfa-fásico ou se é um neurônio alfa-tônico. Existe essa diferença. E o gama vai lá estar relacionado com as fibras intrafusais. Ok? Espero que tenha entendido isso. Eu trouxe essa imagem aqui de um livro de fisiologia, justamente para mostrar isso. Esse neurônio que chega aqui nessa região é um neurônio que nós conhecemos como neurônio alfa. É um neurônio alfa. E toda essa regiãozinha aqui, ó, que é onde o neurônio está... Eu vou usar a palavra em cima, só para uma questão de didática. Toda essa parte que o neurônio está em cima, a gente chama de placa motora, enquanto o conjunto do neurônio alfa com a placa motora nós conhecemos como unidade motora. É a parte ali onde vai estar chegando o impulso para estar gerando uma contração ou um relaxamento desse músculo. Isso aqui é coisa de fisiologia muscular, a gente não vai parar para discutir. É só para ter essa noção. Além disso, além de ter esses vários neurônios, por assim dizer, que são basicamente de 3 tipos, alfa-fásicos, alfa-tônicos ou gama, a coluna ventral também vai ter os seus núcleos. E esses núcleos eles vão ser basicamente organizados em 2 grupos, um grupo medial e um grupo lateral. O grupo medial, nós precisamos ter algumas noções sobre ele. A primeira delas é que os núcleos do grupo medial, eles existem por toda a medula e os neurônios motores desse grupo eles vão inervar a musculatura relacionada com o esqueleto axial. Então, todo e qualquer neurônio eferente que sair ali daquela região desse núcleo específico vai ser para inervar musculatura relacionada ao esqueleto axial, ou seja, esqueleto ali que está relacionado com o tronco, nosso tronco, ok? Então, essa é a segunda, aliás, observação que nós temos a fazer com os núcleos do grupo medial. E fazem parte desse grupo o núcleo anteromedial, o núcleo posteromedial e o núcleo central. A gente vai ver cada um deles separadamente em uma ilustração daqui a pouco. Com relação à galera do grupo lateral da coluna ventral, os neurônios motores dessa região vão ser responsáveis pela inervação do esqueleto apendicular, ou seja, dos nossos apêndices,
membro inferior e membro superior. Eles só estão presentes na região das intumescências lombar e cervical, correspondente aí justamente aos plexos cervical, plexo lombro sacral, que a gente estudou em aulas passadas. E fazem parte desse grupo, do grupo lateral, o núcleo anterolateral, o núcleo posterolateral e o núcleo anterior. Uma observação importante aqui é que por que esses neurônios estão mais presentes ali? É justamente porque nós bem sabemos que a inervação dos nossos apêndices, membro superior e membro inferior, ela vai ser dada basicamente por esses dois plexos. No caso do membro inferior, pelo plexo lombosacral, e no caso do membro superior, pelo plexo cervical. Então, como esses dois plexos basicamente vão fornecer essa inervação para os nossos apêndices, nada mais justo que esses grupos, aliás, que esses núcleos do grupo lateral, eles estejam presentes nessas duas regiões, porque é o objetivo deles, mandar neurônios para inervar os nossos apêndices. Então, não faria sentido nós termos grupo lateral por toda a instância da medula espinhal, o que não ocorre com o caso da galera do grupo medial, porque a galera do grupo medial vai inervar o esqueleto axial. Então, tem realmente que estar ali por toda a instância da medula, não só em regiões específicas. Uma observação aqui é que os neurônios mais mediais, ou melhor dizendo, os neurônios que saem de uma região mais medial desse grupo, do grupo lateral, eles vão inervar a musculatura mais proximal dos membros, enquanto os mais laterais, eles vão inervar a musculatura distal desses membros, dos membros, tanto membros inferiores quanto membros superiores. E aqui a gente tem uma imagem que é lá do livro do Machado, Neuroanatomia do Machado, onde nós temos aqui, desse lado direito, no caso, a gente está vendo aqui a fissura mediana anterior, é nossa referência, por assim dizer, para a parte anterior da medula. Portanto, se essa aqui é a fissura mediana anterior, esse lado aqui, na verdade, é o lado esquerdo, mas na nossa visão é o lado direito. Então, o que a gente visualiza nesse lado direito aqui são as divisões em lâminas, as lâminas de Rexed, que nós vamos ver já já. Do lado esquerdo, a gente tem a divisão em núcleos. E eu trouxe essa imagem só para mostrar para vocês essa disposição dos núcleos do grupo lateral, que vão ficar realmente mais lateralizados, e a galera do grupo medial, que vai ficar mais medial, mais próxima à fissura mediana anterior, mais próximos aí ao plano mediano, da medula espinhal. Aqui uma imagem de histologia mesmo, um corte histológico, onde nós temos substância branca, onde nós temos substância cinzenta. O curioso é que em cortes histológicos, normalmente, a substância cinzenta ela fica clara e a substância branca ela fica mais escura. Interessante isso. É uma característica que acaba ocorrendo aí nos cortes, em vários cortes histológicos, muito por conta da coloração, do tipo de coloração que está sendo usada. Nesse caso, eu coloquei essa imagem aqui só porque o seu professor de histologia aí ele pode cobrar na sua prova uma referência, ele pode colocar uma seta, como está essa seta aqui, e dizer: nessa região estariam muito provavelmente localizados os núcleos de qual grupo? E aí você tem que saber que nessa região aqui mais próxima da fissura mediana anterior estariam alocados os núcleos que fazem parte, aliás, do grupamento medial, do grupo medial. Enquanto se ele colocasse uma setinha aqui, né, a galera que estaria mais para esse lado, mais distante da fissura mediana anterior, seria a galera, os núcleos que fazem parte do grupo lateral. Só para dizer isso. Essa outra imagem aqui é uma imagem que traz aí uma somatotopia, por assim dizer, desses grupos. A gente viu que a galera do grupo medial vai aí estar relacionado a uma inervação basicamente da musculatura proximal, enquanto a galera do grupo lateral vai estar relacionada aí com uma inervação mais distal dos músculos, tanto de membro superior, como nós estamos vendo, quanto de membro inferior. Então a galera do grupo lateral, uma musculatura mais distal, e a galera do grupo medial, uma musculatura mais proximal desses membros. Espero que tenha ficado entendido a coluna ventral, a coluna anterior. Basicamente, são esses os detalhes que nós temos para conversar sobre ela, os tipos de neurônio que estão lá presentes. Saber que a coluna ventral ela é basicamente uma coluna motora, por assim dizer, que de lá saem neurônios eferentes, que vão ser neurônios mecânicos, que vão lá para
para a musculatura, para realizar, para promover movimento, para promover contração. Então, essa é a função da coluna ventral. E, obviamente, saber os núcleos que estão ali alocados e a função desses núcleos. Porque como nós bem vimos, alguns núcleos vão estar relacionados com musculatura apendicular, enquanto outros núcleos vão estar relacionados com musculatura axial. Então, nós precisamos saber disso. Com relação à coluna dorsal, nós precisamos também fazer algumas observações com relação a ela. A primeira dessas observações é que os neurônios, é que nessa coluna alocam-se neurônios que fazem sinapse com o neurônio pseudo-unipolar, que passa no gânglio sensitivo da raiz dorsal do nervo espinhal, como nós bem vimos. No caso aqui, muitos desses neurônios pseudo-unipolares eles vão ser fibras esteroceptivas. São fibras que vão estar relacionadas à sensibilidade externa. Então, por exemplo, lá na nossa pele nós temos diversos receptores. Para quem não sabe, um receptorzinho daquele, como por exemplo um terminal de Pacini ou um corpúsculo de Ruffini, todos aqueles receptores, na verdade, eles são neurônios. Okay? Eles são neurônios que saem dali e mandam seus axônios pelo nervo espinhal e eles passam lá pela raiz sensitiva e chegam na parte posterior da medula, na coluna dorsal. Eles chegam lá na coluna dorsal. E normalmente, nessa coluna dorsal, eles fazem sinapse com outro neurônio, que aí esse outro neurônio vai estar relacionado com alguma coisa. Por exemplo, pode ser que esse receptor seja um receptor de temperatura. Então, esse receptor, que na verdade é um neurônio especializado, é um neurônio aferente que vai estar trazendo alguma informação para a medula. É um neurônio pseudo-unipolar. Ele passa ali, o corpo celular dele vai estar situado lá na região do gânglio sensitivo da raiz dorsal. Ele passa por toda essa instância, chega na medula na parte posterior, chega na coluna dorsal, lá ele faz sinapse com o neurônio que vai atravessar a comissura branca e vai lá para uma região específica na substância branca, de fato, que vai estar relacionada com um conjunto de outras fibras que nós vamos chamar de trato espinotalâmico lateral, que vai ser responsável por levar para o tálamo, que é o nosso relé sensitivo, por assim dizer, informações sobre temperatura. Então, essa é só uma noção que eu quero trazer para vocês. Então, um receptor que está lá na nossa pele, que na verdade é um neurônio especializado do tipo pseudo-unipolar, ele capta uma informação sobre temperatura, leva essa informação, passa por toda a instância do nervo espinhal, passa lá pela raiz sensitiva, onde nós temos o gânglio sensitivo, onde vai estar localizado o corpo celular desse neurônio, chega na parte posterior da medula, chega na coluna dorsal, lá faz sinapse com um outro neurônio, esse neurônio atravessa a instância da substância cinzenta, passa pela comissura branca, chega a uma determinada região da substância branca, onde vai estar localizada ali várias fibras que vão estar levando a mesma informação, que nós conhecemos como um trato, neste caso em específico, o trato espinotalâmico lateral. Espero que tenha ficado claro isso. Além do mais, o trajeto desses neurônios ele é muito variado na coluna dorsal. Você pode ter neurônios que vão fazer sinapses com outros neurônios que vão atravessar a comissura branca para ir para outras regiões da substância branca. Você pode ter alguns desses neurônios que vão ascender para níveis mais superiores da própria substância cinzenta, ou então que vão descender para níveis inferiores. Então, é um trajeto extremamente variado. E a coluna dorsal ela é essencialmente sensitiva. Então, todos os neurônios que chegam na coluna dorsal, eles realmente estão trazendo alguma informação. Eles são neurônios aferentes. Então, é por isso que a coluna dorsal é considerada essencialmente sensitiva. Aqui essa imagem também é do livro de neuroanatomia do Machado. Primeiramente, para a gente não se perder, nós temos que nos localizar, aliás, nessa imagem. E a melhor referência é a fissura mediana anterior, que está para cá. Ó. Então, o que nós estamos visualizando aqui é a parte posterior da medula. Então, tudo isso aqui é a coluna posterior, é a coluna dorsal. E aí, o que nós vemos? Vamos analisar primeiro aqui esse neurônio em preto aqui, ó, que está chegando. Esse neurônio preto aqui que está chegando, ó. Ele chega na parte posterior da medula e vai até a coluna posterior. Perceba que quando ele chega na coluna posterior,
ele provavelmente vai fazer alguma sinapse aqui, ou não, ele basicamente se divide e ascende para níveis mais superiores da própria substância cinzenta, ou então descende para níveis mais inferiores da própria substância cinzenta. É uma possibilidade. Outra possibilidade, vamos analisar aqui agora esse neurônio em vermelho aqui, ó. Esse neurônio vem aqui, chega na coluna dorsal, na coluna posterior. Aqui ele vai fazer sinapse com um neurônio que vai atravessar a instância da substância cinzenta, vai passar pela comissura branca e vai chegar aqui numa região específica da substância branca, onde estarão passando aqui diversas outras fibras, levando a mesma informação que esse neurônio está trazendo e vão ascender aqui para uma região neuroanatômica superior, que nós vamos conhecer neste caso como o tálamo, porque essa região específica é a região do trato espinotalâmico lateral. Um outro exemplo, vamos analisar agora esse neurônio aqui, que está verde, ok? Que está em verde aqui, ó. Esse neurônio vem aqui e tal, perceba aqui que ele está colocando, ó, esse neurônio vindo, e é um neurônio que está se juntando aqui, ó, com vários outros. Um neurônio aqui que, na verdade, é um neurônio que se dividiu, né? Um neurônio que se dividiu e Não, perdão. Na verdade, o que eu disse antes é o correto. É um neurônio que está vindo aqui e está se juntando, ó, com vários outros, ok? E esses vários outros, é como se eles estivessem fazendo sinapses com esse mesmo neurônio aqui de cima, só que em níveis diferentes, ok? Só que em níveis diferentes. Então, esse neurônio verde aqui, ele vem, vamos analisar como se ele estivesse aqui nesse nível mais superior, ok? Então, ele vem aqui, faz sinapse com esse neurônio na coluna dorsal, na coluna posterior. Esse neurônio atravessa a instância da substância cinzenta, atravessa a comissura branca e vai lá para uma região na substância branca, onde estarão passando outros neurônios carregando a mesma informação que ele, e o conjunto desses neurônios, por assim dizer, que estão ascendendo para uma região neuroanatômica mais superior, nós vamos conhecer como trato espinotalâmico anterior. Tem um outro exemplo aqui, que são desses dois neurônios em azul ou lilás, por assim dizer. Eles vêm aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, que está mais anterior, ele vem e faz sinapse com esse neurônio aqui. Esse neurônio sai da substância cinzenta, atravessa aqui a substância branca e chega nessa região mais lateral aqui, onde estarão ascendendo aqui diversos outros neurônios, aliás, que estão levando a mesma informação que ele, e o conjunto desses neurônios vai formar o trato espinocerebelar posterior. Esse outro aqui vai vir para cá, vai fazer sinapse com esse neurônio vai atravessar a distância da substância cinzenta, vai cruzar a comissura branca, ó, ele vai sair de um lado, por assim dizer, para o outro. Okay? A comissura branca, na verdade, ela está aqui na frente, mas como ele está atravessando o plano mediano, a gente considera como sendo uma comissura, e ele vem bem para cá, para a substância branca, para essa região aqui que a gente vai conhecer como trato espinocerebelar anterior, porque você tem vários outros neurônios aqui que estão levando a mesma informação que ele, e o conjunto desses neurônios a gente chama de trato espinocerebelar anterior. Então é basicamente isso que ocorre na coluna dorsal, na coluna posterior da medula da substância cinzenta. Ela é uma coluna essencialmente sensitiva. Então, com relação aos núcleos agora, os núcleos da coluna dorsal, basicamente eles vão ser 3. Nós vamos ter o núcleo torácico, que também vai ser chamado de núcleo dorsal, também vai ser chamado de núcleo dorsal torácico, ou o nome que é mais comum que apareça para ele, que é a coluna de Clark. Nós vamos ter ainda a substância gelatinosa e um núcleo intermédio entre o núcleo torácico e a substância gelatinosa, que nós conhecemos como núcleo próprio. O núcleo torácico, para começo de conversa, ele é evidente na região torácica e lombar alta, daí o nome dele ser núcleo torácico, ou ainda núcleo dorsal, ou ainda coluna de Clark, como é mais conhecido. E esse núcleo ele vai estar basicamente relacionado com a propriocepção inconsciente. Então, basicamente, os neurônios que vão estar ali chegando até a coluna dorsal e que vão estar fazendo sinapse com algum outro neurônio no núcleo torácico,
Esse neurônio que vai sair ali do núcleo torácico para ir lá para a substância branca para estar relacionado a algum trato, e especificamente, esse trato ele vai ter que levar uma informação sobre propriocepção inconsciente. A gente vai saber qual é esse trato na próxima aula, na aula de substância branca. Então, o núcleo torácico basicamente vai estar relacionado com informações de propriocepção inconsciente. A substância gelatinosa, também chamada de substância de Rolando ou substância gelatinosa de Rolando, ela tem uma organização extremamente complexa. É nela onde vai se localizar o chamado portão da dor, um mecanismo que regula a entrada de impulsos dolorosos no sistema nervoso. É uma informação, é uma região que possui uma organização complexa, porque ela vai estar sendo regulada. Então, não é algo tão simples quanto o que a gente vem estudando até agora. De fato, a regulação do portão da dor, que é feita por outras estruturas, que nós vamos ver em aulas subsequentes, é o que torna essa região da substância gelatinosa, esse núcleo que está ali na coluna dorsal, um tanto quanto complexa. Okay? É por isso que a organização dela, aliás, da substância gelatinosa é um tanto quanto complexa. E, de um modo geral, a gente concerne a substância gelatinosa como sendo o portão da dor. Na verdade, a substância gelatinosa é um núcleo e nesse núcleo a gente tem o portão da dor. É como se fosse um conjunto. Um conjunto e um subconjunto. O conjunto é a substância gelatinosa e o subconjunto desse conjunto é o portão da dor. E é uma região mais translúcida, rica em células neurogliais e pequenos neurônios. A gente consegue dizer em visões histológicas qual é a região da substância gelatinosa na parte dorsal, porque ela é um pouco mais translúcida, ela acaba ficando um pouco mais branquinha nas colorações do que o restante da substância cinzenta. O último núcleo da coluna dorsal é o núcleo próprio. Okay? Esse núcleo próprio ele vai se localizar intermediariamente entre a substância gelatinosa e o núcleo dorsal, e ele vai estar relacionado com informações sensitivas de tato e propriocepção. Então, basicamente, a gente viu os 3 núcleos, onde eles se localizam, algumas características interessantes sobre eles e as informações que eles carregam. Núcleo dorsal ou núcleo torácico, ainda conhecido também como coluna de Clark, leva informações sobre propriocepção inconsciente. Substância gelatinosa, portão da dor, impulsos nervosos relacionados à dor. Núcleo próprio estava relacionado aí com informação sensitiva de tato e propriocepção. Antes de eu mostrar uma imagem que coloque para a gente todos esses núcleos juntos, eu quero falar sobre a coluna intermédio lateral, rapidamente. Ela vai possuir neurônios que vão ser multipolares, que vão formar as fibras eferentes pré-ganglionares que saem do neuroeixo, constituindo as raízes motoras dos nervos espinhais. Posteriormente, essas fibras eferentes vão atingir o tronco simpático por intermédio do ramo comunicante branco. Então, basicamente, as fibras eferentes que saem da coluna intermédio lateral, e quando eu digo coluna intermédio lateral, eu estou falando de coluna intermédia, estou falando de coluna lateral. Então, os neurônios que saem dessas colunas, eles vão formar lá as raízes motoras, junto com os outros nervos que vão estar com os outros neurônios, aliás, que vão estar saindo lá da coluna anterior, vão formar esse nervo, vão formar essa raiz motora. Só que esses neurônios em específico, quando eles chegam lá ao nível do ramo comunicante branco, eles vão se desviar, eles vão desviar o seu trajeto, basicamente, para ir lá para a região do tronco simpático. E se estão indo para a região do tronco simpático, na verdade, esses neurônios eles estão relacionados com o quê? Eles vão estar relacionados com o sistema nervoso autônomo, mais específico, com o sistema nervoso autônomo simpático. Só que isso é assunto para aulas posteriores de sistema nervoso autônomo. Os núcleos que fazem parte dessa coluna intermédio lateral basicamente são 2. O núcleo intermédio lateral e o núcleo intermédio medial. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma representação bem legal, onde nós conseguimos ver quase todos os núcleos, menos o intermédio medial. Nós temos aqui a substância gelatinosa, também chamada de substância de Rolando,
o núcleo próprio e o núcleo dorsal, também chamado de coluna de Clark ou ainda núcleo torácico. Aqui nós temos o núcleo intermédio lateral, faltou o intermédio medial mais para cá. E aqui nós temos os dois grupamentos, o grupamento medial dos núcleos da região ventral, da região da coluna ventral, aliás, e grupamento lateral da coluna ventral. Desse lado aqui a gente tem as lâminas de Rexed, que a gente ainda vai estudar. Nessa outra imagem aqui está mais legal. Ó. Nós temos substância gelatinosa, nós temos núcleo próprio, nós temos núcleo dorsal, ok? Aqui, nessa parte mais medial de substância cinzenta intermédia, nós temos núcleo intermédio lateral e núcleo intermédio medial. E na parte de coluna anterior de coluna ventral, nós temos os núcleos da galera do grupo medial e os núcleos da galera do grupo lateral. E aí a gente tem núcleo posteromedial, núcleo anteromedial e núcleo central. Aqui a gente tem núcleo anterior, núcleo posterolateral e núcleo anterolateral. E com isso a gente finaliza todos os núcleos da substância cinzenta. Esses núcleos eles tanto ocorrem deste lado quanto deste outro lado aqui da substância cinzenta, ok? Espero que tenha ficado entendido toda essa parte relacionada a neurônios, relacionada a alguns detalhes, relacionada aos núcleos dessas regiões. Pois bem, para complementar o nosso estudo com relação à substância cinzenta, nada melhor do que nós falarmos sobre as lâminas de Rexed. Esse cara, conhecido como Bror Rexed, que nasceu em 1914 e faleceu em 2002, ele era um neurocientista sueco e ele foi o criador das lâminas de Rexed em 1950. O trabalho dele ele foi muito influenciado, aliás, por um outro cara chamado de Corbinian Brodmann. Corbinian Brodmann, ok? Que nasceu lá em 1818 e faleceu em 1918. O Brodmann ele foi um neurologista alemão e ele se notabilizou pelo estudo da citoarquitetura do córtex cerebral. E ele foi o criador das chamadas áreas de Brodmann. Okay? É difícil para mim pronunciar esses nomes estranhos, então não riam disso, por favor, ok? Respeitem a minha incapacidade de ler esses nomes estranhos. Então, assim, o Brodmann, ele estudou a citoarquitetura do córtex cerebral. Aí, anos depois, o Rexed, mais precisamente em 1950, o Rexed falou, caramba, que legal esse estudo que o Brodmann fez do córtex cerebral. Vou fazer um estudo semelhante para a medula espinhal. E aí ele percebeu que, assim como existe uma citoarquitetura característica do córtex, como o Brodmann viu, existe uma citoarquitetura característica também da medula, basicamente relacionada àquela disposição dos núcleos que a gente acabou de estudar. E aí ele fez esse estudo e chamou essa citoarquitetura que ele estudou, dividindo ali a substância cinzenta, ele chamou de lâminas de Rexed, em homenagem a ele, é óbvio. Então, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que os neurônios medulares da substância cinzenta eles se distribuíam em estratos ou lâminas, que eram bem regulares, que sempre se repetiam em diversos níveis de cortes da medula. E a essas lâminas a essas lâminas ele deu o nome de lâminas de Rexed, sendo elas as lâminas numeradas de 1 a 10 no sentido póstero-anterior ou dorso ventral, ou seja, de trás para frente. Com relação a essas lâminas, eu coloquei aqui uma descrição rápida sobre cada uma delas. Basicamente, a primeira lâmina ela vai estar relacionada ao núcleo marginal da medula espinhal ou núcleo póstero marginal. A lâmina 2 vai estar relacionada à substância gelatinosa, então é a região da substância gelatinosa, o extrato da substância gelatinosa. As lâminas 3 e 4, núcleo próprio. A lâmina 5 e a 6, algumas fibras proprioceptivas. A lâmina 7, interneurônios. A lâmina 8, fibras vestíbulo-espinhais e retículo-espinhais. A lâmina 8 vai corresponder ao grupo medial e ao grupo lateral da coluna anterior. E a lâmina 10 vai ser a substância cinzenta que margeia o canal central. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma noção, basicamente, de cada uma dessas lâminas, no sentido póstero-ventral, ou seja, póstero-ventral não, dorso-ventral ou póstero-anterior. Cada uma delas aqui, ó, de 1 a 10.
Essa imagem não está tão legal, mas essa aqui, que a gente já viu, mostra aí um pouco mais interessante essas lâminas, que vai lá de 1 até a 10ª lâmina de Rec7. Essa outra imagem aqui é uma imagem um pouco mais simplificada, que traz para a gente as lâminas mais importantes, assim dizer, que nós precisamos saber. Que foram aqui simplificadas, dividindo aqui de forma tanto quanto mais simplificada. Eu não vou perder muito tempo discutindo com vocês as lâminas de Rec7, porque se vocês conhecerem os núcleos, fica muito mais interessante do que vocês conhecerem de fato as lâminas. Mas saber da importância do trabalho do Rec7 é interessante, porque ele realmente fez um estudo que foi notável. Ele se baseou no estudo do Brodmann, mas o estudo dele foi um estudo muito notável. Se um professor, eventualmente, de histologia, quisesse pedir para você uma noção, basicamente, de algumas lâminas, você teria que ter uma noção de localização, porque tem algumas delas que são fáceis, como, por exemplo, essas lâminas aqui, em especial a lâmina 2, elas vão estar relacionadas aqui com essa região aqui, ó. A nossa referência para a medula é sempre a fissura mediana anterior. Então, essa parte aqui é a parte anterior, essa parte é a parte posterior. Então, aqui eu estou falando de coluna dorsal. Então, essa lâmina 2 aqui, vocês percebem que ela está cobrindo uma região um pouco mais translúcida da coluna dorsal. Então, ela vai estar cobrindo o que nós conhecemos como substância gelatinosa. Substância gelatinosa, que vai estar situada mais ou menos aqui nessa região. Além do mais, a lâmina 9 aqui também, essa lâmina 7 que vai estar basicamente sendo relacionada a interneurônios de medula espinhal, de coluna cinzenta, de substância cinzenta, aliás, de coluna cinzenta não, de substância cinzenta. Então o professor poderia colocar uma seta aqui e pedir para você dizer qual é essa região, e você teria que saber dizer que é a substância gelatinosa, região da substância gelatinosa, e que ali estaria localizada mais ou menos a lâmina de Rec7, a segunda lâmina de Rec7. E com isso a gente finaliza essa aula de hoje. Eu achei que ia ser até um pouco mais demorado, mas acho que deu para dizer tudo que eu tinha para dizer para vocês sobre substância cinzenta. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei ao máximo explorar as nuances que vêm nos livros para a gente. Eu vi que, se você usa o livro do Machado, Neuroanatomia do Machado, você tem que ter um pouco de cuidado, porque o Machado ele acaba separando alguns conceitos, tentando ser didático, que ele acaba complicando mais a vida do estudante. Se, de um modo geral, ele explicasse substância cinzenta e depois explicasse substância branca, eu acho que seria mais fácil. Mas não, ele separa substância cinzenta e ele começa a falar sobre neurônios, gasta um bocado de tempo falando sobre neurônios, aí depois ele vai falar sobre os neurônios da substância branca, ele vai falar sobre núcleos, aí ele volta para a substância cinzenta. Então, vocês têm que ter um pouco de cuidado com essa localização dos conceitos no livro do Machado, de Neuroanatomia do Machado. Aqui eu coloquei tudo junto para simplificar. Então, na substância cinzenta, a gente discutiu ali os neurônios, discutimos os núcleos, discutimos lâminas de Rec7, que é algo muito cobrado com relação a esse assunto, a essa parte em específico, que é a parte de substância cinzenta. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, tentei trazer o máximo possível de explorar, por assim dizer, essa região da substância cinzenta. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês. E na próxima aula a gente vai continuar trabalhando a aula 6 de medula espinhal, parte 4, se eu não me engano, de medula espinhal, e parte 2 de microscopia de medula espinhal, trabalhando substância branca. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu não continuo, porque se eu continuar a gente vai se estender demais e eu preciso gastar mais um tempinho com vocês, batendo um papo sobre alguns conceitos interessantes de substância branca que a gente não pode deixar passar batido. Então é isso. Muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.